Vocês já notaram como tá difícil encontrar alguém que realmente tenha temor a Deus hoje em dia? Sabe aquele respeito, aquela reverência que nossos avós tinham? Pois é, meus amados. Ontem mesmo eu estava pensando sobre isso quando vi uma notícia que me deixou completamente chocado. Uma famosa artista internacional fez uma apresentação usando símbolos sagrados de forma completamente desrespeitosa. E sabe o que mais me impressionou? A reação das pessoas. Aplaudindo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso me fez lembrar de uma conversa que tive com um jovem da nossa igreja. Ele me disse: às vezes parece que estamos ficando loucos, né? O que era errado agora é certo. O que era sagrado virou piada. E sabem o que eu respondi para ele? Isso não é coincidência, meus irmãos. A Bíblia já nos alertava sobre esses tempos. Tempos em que o amor de muitos esfriaria, em que as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E quando a gente olha ao redor, não é exatamente isso que está acontecendo. Nos programas de TV, nas redes sociais, até mesmo dentro das famílias. O temor a Deus está sumindo cada vez mais rápido. Mas hoje eu quero compartilhar algo que vai abrir seus olhos. Algo que vai te fazer entender não só por que isso está acontecendo, mas também como você pode se manter firme na fé, mesmo quando parece que o mundo inteiro está de cabeça para baixo. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vamos falar de algo que está mexendo com o coração de muita gente. Sabe aquela sensação de que o mundo está cada vez mais distante de Deus? Então, não é só impressão sua, não viu? A Bíblia já falava sobre isso. E hoje eu vou te mostrar algo que vai te fazer entender tudo de uma forma diferente. É algo tão poderoso que você não vai querer perder. Olha só, ainda neste vídeo, teremos um momento muito especial de oração e você não pode ficar de fora, ok? E olha só, antes da gente continuar, faz um favor para mim? Clica ali no botãozinho de inscrever e ativa o sininho. Por quê? Porque toda semana eu trago revelações poderosas como essa aqui, e eu não quero que você perca nenhuma delas. Vou esperar você fazer isso. Prontinho? Obrigado, viu? Deus te abençoe por isso. Agora, vamos meditar juntos em 2 Timóteo 3:1-5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Meus amados, esse versículo é como um espelho do nosso tempo, não é mesmo? Paulo não estava apenas escrevendo palavras aleatórias, ele estava profetizando sobre os dias que estamos vivendo agora. Quando olhamos ao nosso redor, vemos exatamente isso acontecendo. É como se Paulo tivesse tirado uma foto dos nossos dias e descrito ela em palavras. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo em meio a tudo isso, Deus ainda tem um plano especial para cada um de nós. Meus amados, deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo semana passada. Eu estava no shopping, sabe? Daqueles bem movimentados, cheio de gente. E ali, no meio daquela multidão, eu vi uma cena que partiu meu coração. Uma senhora, já de idade, estava sentada num banco, chorando. E sabem o que mais me impressionou? Ninguém, absolutamente ninguém parou para perguntar se ela precisava de ajuda. Todo mundo passando, alguns até olhando de rabo de olho, mas seguindo seu caminho como se nada tivesse acontecendo. E aí, meus irmãos, quando eu me aproximei dela, porque não dava para fingir que não tinha visto, amém? Sabem o que ela me disse? O mundo tá tão frio. Meu próprio neto acabou de me dizer que Deus não existe, que isso é coisa de gente antiga. E ela continuou: sabe o que mais dói? Não é nem ele não acreditar. É o deboche, é a forma como ele falou, como se eu fosse uma idiota por ainda ter fé. Gente, isso não é um caso isolado não, amém? É um retrato perfeito do que está acontecendo no mundo todo. A Bíblia já nos alertava em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas sabe o que é mais interessante? Isso não é só uma profecia sobre o fim dos tempos não. É um alerta para a gente entender o que está acontecendo agora. Vocês já repararam como as pessoas estão tratando as coisas sagradas hoje em dia? É piada com coisa séria, é deboche com o que é santo, é brincadeira com o que deveria ser tratado com reverência. E o pior, isso está ficando cada vez mais normal. Quem se choca é que é considerado antiquado, fanático, radical. Outro dia,
Tava passando um programa de TV, nem vou citar qual para não dar mais visibilidade, onde fizeram uma paródia com personagens bíblicos. E não era uma coisa inocente não, amém? Era deboche puro. E sabem o que mais me chamou a atenção? Os comentários nas redes sociais. A maioria achando graça, compartilhando, multiplicando aquele desrespeito. Mas aí você me pergunta, isso não é exagero não? Não é só uma brincadeira? Meus amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você viu alguém fazer esse tipo de brincadeira com outras religiões? Interessante, né? Parece que só com o cristianismo pode, só com Deus que pode brincar. E sabe o que é mais preocupante? Isso tá entrando dentro das nossas casas. Através das redes sociais, da TV, dos jogos, da música. E aos pouquinhos, sem a gente perceber, vai normalizando esse comportamento. É como aquela história do sapo na panela, sabe? Se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula fora na hora. Mas se você colocar ele na água fria e for esquentando devagarzinho, ele nem percebe que está sendo cozido. E é aí que entra algo muito sério que eu preciso compartilhar com vocês. Semana passada, eu conversei com uma jovem, vamos chamar ela de Maria. Ela estava desesperada, chorando muito. Sabe o que aconteceu? Ela descobriu que o filho dela, de apenas 12 anos, estava participando de uns desafios online onde as crianças são incentivadas a zombar de símbolos religiosos. Meus amados, isso me fez lembrar de uma profecia que está lá em 2 Pedro 3:4. Saibam primeiro isto: nos últimos dias virão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: cadê a promessa da volta dele? Tá vendo como a Bíblia é atual? Como ela fala do nosso tempo? Mas aí você deve estar pensando: e o que a gente faz? Como protege nossa família? Como mantém a fé firme num mundo que cada vez mais trata Deus como piada? Calma, que agora vem a parte mais importante. Vocês já repararam que quando acontece um atentado terrorista, o mundo todo se mobiliza? Quando tem um desastre natural, todo mundo se une para ajudar? Mas quando atacam nossa fé, quando zombam do nosso Deus, muitos de nós ficamos calados, com medo de sermos rotulados de intolerantes. Mas sabe o que mais me preocupa? É ver como isso está afetando nossas crianças. Outro dia, uma professora da escola dominical me contou que as criancinhas estão com vergonha de dizer que vão à igreja. Vergonha, gente! Porque os coleguinhas fazem piada, porque na escola tratam a fé como algo ultrapassado. E não para por aí não. Vocês viram aquele evento internacional que aconteceu recentemente? Onde artistas famosos fizeram uma apresentação usando símbolos religiosos de forma completamente desrespeitosa? E o pior, muitos cristãos compartilhando, curtindo, normalizando esse tipo de comportamento. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta que vai te fazer pensar. Você já parou para analisar quanto tempo do seu dia você dedica a conteúdos que glorificam a Deus e quanto tempo você passa consumindo conteúdos que, mesmo que sutilmente, zombam da sua fé? Mas agora, meus amados, vamos falar de algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Vocês já ouviram falar do efeito manada? É quando todo mundo segue fazendo algo só porque os outros estão fazendo. E é exatamente isso que está acontecendo hoje com a falta de temor a Deus. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu na nossa igreja. O João, não é o nome verdadeiro dele, era um jovem super firme na fé. Participava de todos os cultos, ministério de louvor, evangelismo. Mas aí ele começou a trabalhar numa empresa grande, fazer novos amigos. No começo, ele tentava manter seus princípios. Mas aos pouquinhos, sabem como é, né? Uma piadinha aqui, uma brincadeirinha ali sobre a fé. E adivinha? Em menos de um ano, ele já estava compartilhando aqueles memes irreverentes sobre a Bíblia. Já não via problema em participar de festas que antes ele considerava inadequadas. Já achava normal o que antes ele via como profano. Mas sabe o que aconteceu para ele acordar? Foi quando o filho dele, de 5 anos, chegou em casa dizendo que Deus era chato, porque era isso que ele tinha aprendido na internet. E aí, meus irmãos, o João teve seu momento de quebrantamento. Ele disse: como eu permiti que o mundo me moldasse tanto que até meu filho já está sendo influenciado? Mas olha só que coisa poderosa. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que devemos ser sóbrios e vigilantes porque nosso adversário, o diabo, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. E não é exatamente isso que está acontecendo? Ele não precisa mais usar estratégias complexas não.
é só ir normalizando o desrespeito, o deboche, a irreverência. Mas agora vem a parte mais importante. Você sabe por que tudo isso está acontecendo com tanta força justamente agora? Porque parece que teve uma explosão de irreverência nos últimos anos. Porque o inimigo sabe que seu tempo está acabando. Ele sabe que as profecias estão se cumprindo, que o retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. Quando você começa a juntar as peças, quando você olha para tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, as mudanças climáticas, os avanços tecnológicos e principalmente essa perda do temor a Deus, você percebe que tudo isso já estava escrito. Não é coincidência, não, meus amados. Mas agora, vem aquela pergunta que não quer calar: como a gente se mantém firme num mundo assim? E é aí que eu quero compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais que Deus tem me mostrado. Primeiro, precisamos entender que ser diferente não é ser antiquado. Quando você se recusa a participar de uma brincadeira que zomba de Deus, quando você não compartilha aquele meme irreverente, quando você mantém seus princípios, isso não é ser careta, não. Isso é ser fiel. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Segundo princípio, precisamos criar um ambiente de proteção espiritual em nossas casas. Sabe aquela história que contei do João? Pois é, depois daquele episódio, ele começou a fazer um devocional com a família todas as noites. Sem celular, sem TV, só a família reunida estudando a palavra. E sabem o que aconteceu? Em menos de 3 meses, aquele mesmo filho que estava dizendo que Deus era chato, agora está evangelizando os coleguinhas da escola. E o terceiro princípio, esse é o mais importante, precisamos entender que estamos vivendo um tempo de separação. Jesus mesmo disse que nos últimos dias haveria um grande peneiramento. E é isso que está acontecendo agora. Quem realmente tem um compromisso com Deus está sendo testado, provado, refinado. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta séria. Você está disposto a ser diferente? A nadar contra a corrente? Porque, meus amados, o tempo da igreja morna acabou. Não dá mais para ficar em cima do muro, querendo agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Olha só que coisa poderosa. Semana passada, uma jovem da nossa igreja foi ridicularizada no trabalho porque se recusou a participar de uma brincadeira que zombava de personagens bíblicos. Mas sabe o que aconteceu? 3 dias depois, uma colega dela veio pedir oração. Disse que ficou impressionada com a convicção dela, com a forma como ela se manteve firme. E é por isso que eu te digo, cada vez que você se mantém firme, cada vez que você escolhe honrar a Deus mesmo quando todo mundo está zombando, você não está só preservando sua fé. Você está sendo uma luz no mundo cada vez mais escuro. Agora, antes de irmos para nossa oração, eu quero que você faça uma reflexão profunda. O que as pessoas ao seu redor veem quando olham para sua vida? Elas veem alguém que teme a Deus, que o respeita, que o honra. Ou veem alguém que se rendeu ao espírito desse tempo? Gostaria de orar por você. Vamos fechar nossos olhos agora. Vou orar especialmente por você que está nos assistindo. Pai Santo e amoroso, neste momento tão especial, venho diante do teu trono de graça para interceder por cada pessoa que está nos assistindo. Tu conheces cada coração, cada luta, cada batalha interior. Senhor, tu vês aquele filho teu que está se sentindo sozinho por manter sua fé. Aquele jovem que é zombado na escola por te amar. Aquela mãe que chora em secreto vendo seus filhos se afastando dos teus caminhos. Aquele pai que luta para manter os princípios cristãos em sua casa. Deus, neste momento, toca de maneira especial aquele que está se sentindo fraco, que talvez tenha cedido às pressões do mundo. Fala ao coração dele que ainda há tempo de voltar, que teus braços estão abertos, que teu amor é maior que qualquer erro. Pai, fortifica a fé dos teus filhos. Dá-lhes discernimento para reconhecer as sutilezas do inimigo, coragem para se manterem firmes quando forem testados, e sabedoria para influenciar outros ao invés de serem influenciados. Senhor, eu profetizo sobre a vida de quem nos assiste. Onde há medo, que venha coragem. Onde há dúvida, que venha certeza. Onde há fraqueza, que venha força. Que cada pessoa que está nos ouvindo agora sinta a tua presença de uma maneira sobrenatural. Que sinta teu amor de forma real. E principalmente, meu Deus, desperta em cada coração um temor santo, não um medo paralisante, mas uma reverência profunda, um desejo genuíno de te agradar acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus, eu declaro que uma nova fase se inicia na vida de quem nos assiste. Uma fase de vitórias, de restauração, de avivamento pessoal. Que a partir de hoje, cada um que ouviu esta mensagem seja um propagador da tua verdade,
um exemplo de fé inabalável num mundo de valores passageiros. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Clica agora no botão de like e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Quem sabe essa palavra não é exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação que Deus tem preparado para sua vida através desse canal. Toda semana a gente traz mensagens poderosas como essa, que vão te ajudar a crescer na fé e entender os tempos que estamos vivendo. Me conta nos comentários, como essa mensagem impactou sua vida? Qual parte mais tocou seu coração? Sua experiência pode abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E antes de encerrar, olha só, estão aparecendo aí na sua tela 2 vídeos especiais. Escolhe um deles para continuar sendo edificado na palavra. Amém.